CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu tenho a honra de receber alguém que está há mais de 10 horas aqui no fuso horário, está do outro lado do mundo. Seja bem-vinda, Marcela. Eu quero agradecer antes aos nossos apoiadores aqui, a Camisaria Fascínios, que tem mais de 35 anos aqui em São Paulo e atende o Brasil todo através do seu e-commerce, e também a Marketing Up, através lá do Sérgio Rangel, que trabalha com estratégia digital. E seja super bem-vinda aqui no CoachCast. Vem contar essa sua história aí, essa história de aventura, essa história de vida feliz, aí viajando pelos 5 continentes. Tudo bem, Marcela? Tudo ótimo, obrigada aí pelo convite. Acho que tem muita coisa para a gente falar, né? Muitos projetos em andamento, minha história toda de como eu cheguei até aqui. E tô animada para a gente bater esse papo hoje. Ai, que legal. Então, eu gosto de começar perguntando quem é Marcela? A Marcela é uma pessoa criativa, curiosa, inquieta e geminiana. Adoro falar sobre signos, né? Porque diz muito sobre mim. Para quem entende de signos ou quem gosta também, quem é de Gêmeos é muito múltiplo, né? Então não consegue ficar muito parado, gosta sempre de estar envolvido em alguma ideia nova, em algum projeto novo, e sempre gosta de ver as coisas em movimento. Então a Marcela é essa pessoa inquieta, destemida, criativa, que está sempre no meio de pessoas, curiosa, sempre querendo saber a história de alguém. Eu brinco que eu sou marqueteira de profissão, mas quase uma jornalista em desenvolvimento, que eu não posso ver uma pessoa que eu começo a questionar e perguntar sobre a vida dela, e eu me inspiro muito com as histórias das outras pessoas. Então, a Marcela é essa pessoa múltipla, eu definiria assim. Ai, que legal, que bacana, sensacional. E de onde você é aqui no Brasil? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, vivi em São Paulo, fui, né, sou a paulistana com todas as qualidades e defeitos, e agora estou um pouquinho pelo mundo para ver se eu descubro outras coisas além de ser paulista. Ai, que coisa boa, Marcela. E me diz um negócio, você começou fazendo marketing, você se formou em marketing? Sou formada em publicidade, né, e comunicação. O meu sonho era ser diretora de arte. O meu sonho era trabalhar em agências, mas imagina, né, nos primeiros meses de faculdade eu descobri que eu não sabia nem mexer no Photoshop. E aí foi uma frustração de para onde eu vou, né? E aí eu descobri um pouco do mundo da publicidade, que eu tinha muitos outros caminhos. Comecei com a área de eventos, comecei a trabalhar com eventos dentro de uma empresa. Foi o meu primeiro estágio na área corporativa. E o bichinho do corporativo me picou. Eu fiquei em eventos, em marketing de produtos, em branding, em comunicação. Eu fui migrando de uma área a outra, até que eu cheguei na minha área da minha paixão, que realmente é comunicação e marca, e construir histórias e através da publicidade, e foi um pouco assim que se deu desde a minha formação até agora. Olha só que bacana. E aí a gente tem que ir para essa migração que você fez aí de carreira, né? Você virou a mulher do mundo. Como é que foi isso? Na verdade, sempre fui do mundo, né? Então, eu sempre viajei, sempre gostei de viajar, e não fora do Brasil, fui conhecer. O meu primeiro país que eu conheci internacional foi a Argentina, com 18 anos, no meu primeiro estágio, né? Economizei aquele dinheirinho do estágio e fui viajar com as minhas amigas na Argentina num feriado. Mas antes disso, meus pais sempre me incentivaram a ir para o interior, a ir para a praia, conhecer coisas diferentes, mesmo que não fosse a Disney, mas eu sempre estava em algum lugar nas minhas férias, né? Algum lugar que meus pais pudessem nos levar. Então, eu acho que essa curiosidade de conhecer os lugares me fez despertar a minha paixão por viajar. E quando eu fiz a minha primeira internacional, com certeza aquilo foi uma conquista muito grande. Eu tinha 18 anos, com meu dinheiro, fiquei no meu primeiro hostel, foi aquele perrengue. Nessa viagem eu lembro que a gente perdeu todas as nossas fotos, porque a gente foi roubada, né, pickpocket, na Argentina. Perdemos todas as nossas fotos, principiantes de viagem. E aí depois dessa viagem, eu fui tomando gosto pela coisa, fui morar fora no meio da faculdade, fui para a Espanha, onde eu conheci a minha parceira, que a gente montou um blog, né? Conheci a Agnes, e a gente começou a escrever um blog de viagens, mas paralelo. Sempre eu trabalhei em marketing, ela trabalhava com a profissão dela,
e a gente conduzia o blog, escrevia, tirava foto, dava dicas, porque a gente via que muita gente perguntava para a gente sobre os destinos que a gente tinha ido na Europa, que foi onde a gente morou. Com o tempo chegou o Instagram, fizemos uma página também, começamos a subir conteúdo e as coisas foram acontecendo, mas sempre numa forma de um hobby. A gente sempre trabalhava num lugar, numa empresa ou numa instituição e viajava nas nossas horas vagas. Sim, a viagem realmente sempre foi uma prioridade das nossas vidas e da minha vida também. Até que em 2015 eu tive, né, eu brinco que foi uma grande sorte de entrar no mundo do turismo na área de marketing também. Então eu uni as duas coisas. Eu trabalhei na Latam por 4 anos, onde me abriu muitas as portas do mundo mesmo. Para quem não sabe, quem trabalha com aviação adquire um benefício maravilhoso, que são as passagens aéreas, e realmente você tem acesso a qualquer lugar do mundo. Então, eu passei 4 anos da minha vida trabalhando, viajando. Nesse meio tempo, eu morei, né, parte do meu tempo no Chile. Eu ia e voltava, então eu falo que eu morei lá no Chile e passava alguns finais de semana. E foi isso que me deu bastante gás, porque eu tinha muito acesso para os destinos. Mas eu não pagava passagem, mas eu pagava todo o resto. Pagava hotel, pagava comida, pagava tudo, pagava passeio. Foi quando eu comecei a fazer algumas parcerias com o blog. O blog já tinha 15, 16 mil seguidores e eu comecei a pedir parceria em troca de conteúdo. Foi quando a gente conseguiu crescer um pouquinho mais. E depois de lá virou um hobby profissional, né? Onde sempre que a gente viajava, a gente conseguia permuta, a gente conseguia criar conteúdos, até que veio a pandemia. E aí a pandemia mudou tudo, eu saí da aviação, o blog a gente deu uma aquietada, não fazia mais sentido para a gente. Então a gente ficou 1 ano e meio um pouco afastada das redes sociais, do blog, e eu mudei de setor, fui trabalhar com educação, fui me descobrir em outros projetos. E quando a pandemia estava, né, já no seu período de retomada do mercado, eu voltei para o mercado de turismo. E aí eu fui trabalhar com hotelaria. E fiquei lá mais 2 anos e meio, trabalhando com hotelaria, e que me deu também muita oportunidade de viajar e continuei construindo. E no mercado de hotelaria, eu trabalhava com comunicação das marcas da empresa, e eu fazia toda a parte de social media também. Então, me deu muita bagagem para eu entender como funcionava o mundo dos influenciadores, o mundo de conteúdo, não só os conteúdos orgânicos, de UCG. Então, começou a me brilhar os olhos. Até que um momento, como você disse no nosso papo, né, antes da gente entrar aqui, me deu um clique, eu sentia que faltava alguma coisa, eu sentia que eu precisava ir além, já disse, sou múltipla, sou curiosa, sou inquieta, e depois que eu vim para as Filipinas, em março, eu fiquei com o sentimento que eu precisava conhecer mais da Ásia, que eu precisava conhecer mais o mundo, e aí foi uma questão de 4 meses para eu tomar a decisão, fazer minhas contas, largar tudo, com todas as portas abertas, claro, deixei meus projetos finalizados, avisei com antecedência, isso é muito importante, porque a empresa foi muito legal comigo também, eles me deram muito suporte, meus chefes me apoiaram muito, né, e aí eu tomei coragem, e larguei tudo, literalmente, como eu digo, para dar um rolezinho pelo mundo. E estou aqui há quase 3 meses, viajando no Sudeste Asiático, e ainda tem, assim, muitos mais destinos para vir. Olha só que legal. E o blog continua ativo, Marcela? Mais do que nunca, né? Nessa minha pausa da carreira, todo mundo me perguntava, mas você vai fazer um sabático? E eu falava, não, eu já fiz um sabático. Há 10 anos atrás eu fiz um sabático entre meus empregos. Eu tirei 1 ano e meio para descansar, para repensar, para rever todas as minhas prioridades. E dessa vez, claro, é um sabático, porque é uma pausa, mas eu não gosto muito dessa palavra sabático, porque eu acho que ela já está muito clichê, e eu brinco que não é um sabático, é um grande experimento de vida. É um momento que eu estou me permitindo a fazer coisas diferentes, a testar ideias novas e a viver uma vida diferente. E quem sabe, essa vida diferente eu vou conseguir, daqui para frente, construir um novo negócio ou trabalhar com coisas diferentes também. Porque
Hoje aqui eu continuo produzindo conteúdo mais do que nunca, porque quando você está vendo, o conteúdo chega. Então é todo de uma novidade, mesmo quando não tem novidade, tem uma história para contar. Então tem muita coisa. Eu estou fazendo diversas parcerias por aqui. Estou fazendo parcerias com rede de hostels, estou fazendo parcerias com agências de viagem, estou fazendo parcerias até com lugar de spa e manicure nesse nível. Então é muito legal ver o quanto o Brasil ele chama a atenção dessas pessoas que querem divulgar o turismo, o país e tudo mais. Então, eu tenho feito bastante conteúdos, não só para o meu Instagram, mas eu ofereço também conteúdos para os canais desses lugares, que geralmente são negócios menores, não são empresas com muito dinheiro, nem empresas com muita estrutura. Eu também faço conteúdos para as redes deles e dou, né, e dou um pouco da minha produção. E também estou testando algumas ideias de mentorias exclusivas para mulheres, justamente para encontrar essa coragem dentro delas e descobrir algo que realmente faça sentido, para viver uma vida que faça sentido e não depende de onde trabalha ou da profissão, mas sim de um autoconhecimento, de um empoderamento próprio, onde nós possamos decidir o que queremos, independente do que a sociedade diz para a gente. E eu acho que eu passei muito por isso. Eu passei por esses meses com muitos questionamentos externos do que eu estava fazendo, se era certo, de como eu consegui, tanto pessoas que me admiraram muito, quanto pessoas que com certeza julgaram a minha decisão, e eu tive que ter muita resiliência interna, e muita coragem, muita determinação, e muito foco de falar assim, este é o meu momento, agora eu vou me dedicar aos meus projetos, e vou tentar alguma coisa diferente, porque é o que eu sinto que faz sentido para minha vida nesse momento. Claro que tudo com muito planejamento. Eu não acordei num dia e falei, quero saber, estou indo para a Ásia. Não foi assim. Foi vindo de um processo de descontentamento, de aquilo não fazia mais sentido para mim, meu apartamento em São Paulo já não fazia mais sentido para mim, a minha vida não fazia mais sentido, e eu fui construindo junto ao longo de muita terapia, de muita mentoria, uma rede de apoio. Eu brinco que a minha rede de apoio é enorme, astróloga, numeróloga, terapeuta, mentores, minha própria família, claro, e eu fui construindo isso para realmente tomar uma decisão embasada com muito planejamento financeiro, porque quando você toma uma decisão de largar um emprego, vamos dizer, estável, e viver uma coisa nova, que você não sabe aonde vai parar, você não sabe se vai conseguir rentabilizar ou não, você precisa de um dinheiro para sobreviver, seja viajando ou seja dentro da sua própria casa. Então eu fiz isso com muita calma, com muita transparência, com as pessoas que estavam envolvidas no processo e muito planejamento, mas teve um lado de mim que precisou falar, só vai, porque essa é a hora. Olha só que legal. E o que você recomendaria para alguém que tem 18, 20 anos de idade e que queira, assim, extrapolar a sua vida, ou seja, viver uma vida diferente? Como começar? Primeiro, não tenha pressa. Eu sempre tive equipe embaixo de mim e eu sou de uma geração e eu tinha equipes de outra geração e eu adorava conversar com eles porque eles me ensinavam muito. Mas uma coisa que eu percebia na minha geração, eu fui assim, e uma coisa que eu percebia muito nos meus times era a pressa, a ansiedade de crescer, de querer ter e fazer e ser alguém, né? Ser um cargo. Isso para mim era a primeira coisa que eu falava, calma. Ainda tem muitos anos. Eu contava a minha história, o quanto eu tinha me modificado, o quanto eu tinha aprendido, o quanto eu tinha passado por situações que, quando eu olho para trás, talvez se eu tivesse menos pressa, eu teria tropicado menos. Então, para quem está assistindo, é jovem, mesmo que não for jovem, for mais velho, é calma, viva o presente, tome as suas decisões e, principalmente, a vida é hoje. A gente tem que aproveitar o que a gente tem hoje e realizar nossos sonhos. O futuro, claro, a gente precisa planejar, precisa ter consciência, precisa ser responsável, mas nada paga as experiências que a gente vive. Então, seja viajando, seja construindo uma família, seja almejando um cargo que a pessoa queira, acho que isso independe do sonho, mas eu acho que o sonho tem que mover a gente.
E não a gente ser refém do nosso trabalho, refém do nosso dinheiro e ir realizando as coisas porque a gente tá só no flow, né? Só fazendo o que todo mundo está fazendo, sem pensar e realmente sentir que aquilo é o que você quer. Então, acho que o conselho que eu dou é menos pressa e mais sonhos. Que legal, que coisa boa. E agora sim, qual foi o maior desafio que você já passou nesses anos todos viajando aí? Ai, teve muitos, assim. Eu acho que eu brinco que cada vez mais, como a gente acaba ficando muito experiente, a gente erra em pequenas coisas, né? Então, desde confiar muito no processo de escolher um transporte, até mandar o passaporte errado na hora de fazer um visto. Mas acho que o maior desafio que eu passei, vou chamar mais de perrengue do que desafio, foi quando eu resolvi ir para o casamento do meu primo em Bermudas, em 2014, e eu tomei a decisão de ir via Nova York e não ir via Miami, que era mais fácil. Mas por uma questão de milhas, economia, eu fui via Nova York. E foi o dia que deu uma nevasca em Nova York. E eu fiquei com os meus primos presa por 48 horas no aeroporto de Nova York. A gente ia ficar 4 dias na ilha. A gente chegou 2 dias atrasado. A sorte é que a gente chegou para o casamento. E a gente passou 24 horas na ilha, acho que 36 horas no máximo. E voltamos no voo que a gente já tinha reservado. Então, acho que mesmo que você viaje muito, seja muito experiente, os imprevistos acontecem. E é bom a gente sempre estar atento. Eu acho que os maiores desafios são esses, quando você projeta uma viagem, tem toda uma expectativa, tem um sonho envolvido ou um compromisso, o desafio é a gente aceitar que as coisas podem dar errado. E como que a gente tem a flexibilidade no meio do caminho de resolver, de adaptar, e mesmo assim ser legal. E essa viagem de Bermudas foi incrível. A gente passou 36 horas em Bermudas intensas. E a gente lembra até hoje, eu e meu trio, a gente morre de rir dessa história. Mas na hora foi um pouco desesperador, porque inclusive nem os noivos estavam conseguindo chegar no próprio casamento. Então eu acho que de desafios é um pouco isso. É, a gente entender que a gente não tem controle de muitas coisas. Eu acho que a viagem, ela mostra isso pra gente o tempo inteiro. Que legal, que bacana. E assim, quais os aprendizados você pode passar nesses mais de 10 anos aí já nessa vida nômade, digamos assim? Bom, primeiro é isso, que a gente não controla absolutamente nada. E eu sempre brinco com a questão do clima e do tempo. Você pode ir na melhor época, você pode checar a previsão todos os dias, mas se você chegar lá e o lugar chover, choveu. Se você chegar na montanha e tiver coberta, cobriu. E você não pode se frustrar. Então, assim, eu acho que o tempo é a maior forma da gente dizer que a gente não controla nada do que acontece nas nossas vidas, né? Extrapolando bastante isso para as nossas vidas. A segunda coisa é que existem pelo mundo pessoas muito diferentes. Né? A gente se acostuma muito com o ciclo que a gente vive, o ambiente de trabalho, a nossa rotina, é normal. A gente acaba se moldando muito e atraindo pessoas muito parecidas. Mas quando a gente viaja, a gente extrapola e a gente entende que todo mundo tem uma história, todo mundo traz suas dores, todo mundo traz seus sonhos, suas frustrações. E nesses momentos que a gente está viajando, as pessoas estão muito abertas, principalmente quando eu encontro pessoas como eu, que estão viajando mais tempo, ou que já passaram por esse tipo de viagem, a gente consegue descobrir histórias incríveis e muitas vezes a gente, até numa empatia, consegue entender o que aquele outro pode nos acrescentar naquele momento. Pode ser que eles não sejam para o resto das nossas vidas, porque é muita gente, a gente conhece muita gente o tempo inteiro, mas cada um que passa tem um motivo para estar com a gente. E a terceira coisa que eu acho que é super importante, é uma coisa que eu aprendi desde criança, que é muito importante a gente saber também ficar sozinha. Porque muitas coisas que eu faço hoje, eu não dependo de ninguém. Claro que também com muita cautela e planejamento, eu pesquiso sempre lugares que eu posso viajar sozinha, como é que é a questão de segurança, onde que eu posso ir ou não ir, quais lugares que é melhor ir com alguém. Mas quando você aprende a estar sozinha,
você aproveita o lugar independente do que aconteça. Muitas vezes eu quis estar sozinha e eu conheci um monte de gente, foi incrível. Muitas vezes eu entrava nos hostels, parecia que todo mundo saía e eu tinha que ficar 4, 5 dias sozinha em várias viagens. E eu fui aprendendo com o tempo essa questão da solitude, por mais que para mim era uma facilidade, sempre fui uma pessoa que gostei de ficar sozinha comigo mesmo, tenho as minhas rotinas diárias, mas quando você se vê do outro lado do mundo ou em outro país que não fala a sua língua, e às vezes você só queria olhar para o lado e rir de alguma coisa engraçada que aconteceu, você entende que você pode rir. E tá tudo bem, você vai rir sozinha e numa você vai, agora com a tecnologia é maravilhoso, porque você manda um áudio, você grava um vídeo, você posta, você liga para um amigo, mas eu acho que é super importante você saber estar com você mesmo, e de novo, não é só sobre viagens, eu acho que é sobre a vida. Que legal. Agora, tem uma coisa que eu estava pensando aqui, imagino que todas as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo vão pensar o seguinte, como faz com roupas, né? Porque tem que ser Ah, minimalista nessa tua vida, né? completamente desapegado, assim, e cada vez que passa o tempo eu fico mais desapegada. Eu vim com uma mala de bordo, que a gente chama, e uma mochila bem grande. Eu falo que eu disfarço um pouco. Parece que eu não tenho muita bagagem, mas a minha mochila pesa 10 quilos e a minha mala de bordo pesa 10 quilos. E eu vim com um encosto de cabeça que dá para colocar coisas. Então, além de ser minimalista, desapegada, a gente precisa ser inteligente com alguns itens de viagem que são fundamentais. E roupas neutras, né? Eu tenho muitas roupas coloridas, mas todas elas se combinam entre si, então eu consigo usar bastante. E eu fiz uma contagem antes de vir, mais ou menos de quantas peças de roupas eu precisava. 3 shorts, 2 calças. Vou pegar frio? Não vou? Leva casaco? Não leva casaco? Tem avião? Leva tênis? Leva sandália? Quantos chinelos? Porque se minha Havaianas quebra aqui, não tem como comprar. Quer dizer, até Verdade. tem, mas é muito mais caro. Então, eu trouxe tudo isso, trouxe até máscara de mergulho. Mas durante a viagem você percebe que você não precisa de metade dessas coisas. Inclusive, em janeiro, vou encontrar a Agnes em outro destino, nosso destino surpresa de janeiro, e eu vou Ai, que deixar legal. várias coisas com ela para ela devolver para o Brasil, para ela levar para o Brasil, porque eu não preciso. Então, algumas coisas a gente vai deixando no meio do caminho, outras coisas a gente compra, claro, ninguém é de ferro, mas é um desafio de realmente você andar apenas com o que você precisa, mesmo porque é muito peso. Tem uma hora que as costas não aguentam e você vê que aquilo não é necessário. Então, eu ando na minha mochila com algumas coisas que eu olho todo dia e falo, por que que eu tô andando? Desde uma pasta de dente que acaba, que você fala, graças a Deus que acabou, porque menos peso, até garrafa de água, máscara de mergulho, maquiagem, acessórios. Eu trouxe bastante coisa até, e eu garanto que metade não é mais necessário. Então, assim, é um processo de entender que a gente precisa de menos, é um processo para entender que a gente não precisa comprar tudo o que a gente vê, mas é libertador. É libertador você poder ficar dentro de uma malinha por meses e não pagar para despachar no avião, não ter problemas para andar nas ruas. Eu estou agora no sul da Tailândia, então aqui é tudo areia, né? Então você vê gente com mala maior ou com mala muito pesada, sofrendo bastante. Então a gente vai se organizando e cada vez que eu abro e fecho a mala, parece que minha mala se remonta. Eu vou ajustando ela da melhor forma, deixo algumas coisas, vou me desapegando ao longo do caminho. Eu brinco que eu vou voltar para o Brasil só com uma mochilinha e meu passaporte. Olha que legal. E qual a previsão para voltar para o Brasil? Olha, isso é muito difícil, porque meus planos no começo era ficar só 6 meses, só, né? Ficar 6 meses viajando. Eu tinha aí uma previsão de países que eu queria ainda fazer e um pouco, né, do meu roteiro já pré-desenhado, mas muitas coisas mudam, né? A gente, no meio da viagem, a gente é surpreendido muitas vezes. E quando eu saí do Brasil, no dia que eu estava no aeroporto, eu já estava
com o sentimento que eu queria ficar mais. Então, ao invés de eu colocar meses, eu coloquei uma meta de dinheiro. Eu tenho um montante de dinheiro para gastar durante esse período, para testar, para me conhecer, para descansar. E quando eu estiver acabando esse dinheiro, vai ser o momento vai ser o momento da decisão, né? Fico e trabalho por aqui, volto e arrumo outro trabalho, monto minha empresa, sigo na vida de permutas, vou fazer voluntariado, então eu tenho meu montante de dinheiro que ele vai cobrir as experiências que eu vou ter. Aí vai depender de onde eu vou e quanto eu vou gastar. Tem algumas coisas que eu estou gastando bem menos do que eu planejava e outras coisas, devido a essa alta do dólar inesperada, que já está saindo um pouquinho mais caro, mas está tudo sob controle. O que eu faço muito é, semanalmente eu faço um controle financeiro próprio, eu tenho uma planilha, eu anoto todos os meus gastos, eu vejo quanto eu estou gastando por dia, por país, qual que é a minha previsão, o que eu vou fazer nos próximos meses, acompanho bastante preços de passagens aéreas, eu vim para cá sem passagem de volta, então eu ainda tenho que guardar um dinheiro para voltar para o Brasil, claro, e também pensando que quando eu voltar para o Brasil, eu preciso ter um planejamento para realmente me estabilizar, para decidir o que eu vou fazer no Brasil, se eu vou morar, se eu não vou, tudo muito aberto, ainda não tenho respostas, mas pelas minhas contas, vamos dizer assim, a previsão é que na metade do ano essa primeira jornada acabe pelo mundo e eu volto para o Brasil, pelo menos para matar saudades da minha família e dos meus sobrinhos. Ai, que legal. E aí, de repente, você já tem um negócio pronto aí, formatado, levar pessoas para os lugares que você já passou, né? Como. Poxa, pode ser uma boa ideia. Olha aí, ó, viu? Que legal. A gente está chegando ao finalzinho aqui, poderíamos ficar muito mais tempo, porque está super gostoso o papo aqui, e esse monte de, de, de ideias que você traz, esse entusiasmo. Eu acho que essa facilidade, essa leveza que você traz, porque as coisas não são tão complexas quanto a gente acha. É claro que tem uma equação aí, né? Tem um item da equação que é o dinheiro, que ele é um fator limitante muitas vezes. Porém, eu acho que a ousadia e a coragem contam mais. Sim. É, A gente vê muitas pessoas, né, por aqui mesmo, que têm condições muito piores do que as minhas. Eu sou muito privilegiada, eu trabalhei muitos anos, tive uma educação, uma formação excelente, mas eu conheci muita gente que não teve as mesmas oportunidades que eu tive, e pela coragem, pela ousadia, estão traçando histórias incríveis pelo mundo, e não só pelo mundo, conheço muita gente que não viaja e que também está traçando histórias incríveis. Eu acho que se você tem uma determinação e um foco de onde você quer chegar, de coisas que você gosta, e não teme pelos resultados, eu acho que qualquer um realmente pode chegar, apesar de todas as variáveis que podem acontecer no meio do caminho, e tudo, claro, no final a gente precisa de dinheiro, a gente tem que pagar boletos, mas eu acho que com jeitinho a gente consegue encaixar as coisas de diversas maneiras, né? Eu brinco, eu falo bastante com as meninas que eu mentoro, que elas não precisam largar tudo e viajar o mundo, mas só delas priorizarem, tirarem umas férias para elas, isso já é o primeiro passo, né? E calcularem quanto isso vai custar e economizar um pouquinho por mês, isso já é um primeiro passo. Você não precisa dar passos exorbitantes de uma vez só. Você pode ir construindo aos poucos e uma hora você vai ver que talvez você está do outro lado do mundo também. ah, que legal, maravilha. Então, deixa aqui os endereços para as pessoas se conectarem contigo, te seguirem. Qual é a principal rede? A minha principal rede é meu Instagram pessoal, é @ma_romani. Também faço bastante conteúdo no LinkedIn, Marcela com 2 L's Romani. E dentro dessas duas redes, eu direciono e conto um pouquinho do meu blog também, que chama Por Uma Vida Sem Rotina. Dentro do meu Instagram tem todos os links para o blog também. E dentro do blog tem todas as viagens que a gente já fez. Mas a minha principal rede é o meu perfil pessoal e meu LinkedIn.
Muito bem, então vai ficar aqui também na descrição, além da mini Ótimo. bio da Marcela, a gente deixa aqui todos esses links, e eu desejo muito sucesso para você, eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas aqui a terem uma vida diferente, né? A olharem para a sua vida de forma diferente, a entenderem que a gente pode ser livre, que eu acho que você está vivendo aí uma liberdade efetiva. Com certeza. Acho que a gente pode trazer o conceito da liberdade para dentro da rotina. Por mais que meu blog chama Por uma Vida Sem Rotina, ele quer dizer muito mais você ser livre e conseguir explorar todas as possibilidades do que realmente não ter horários ou não ter obrigações, porque no final do dia todo mundo precisa de uma rotina. Mas eu acho que a liberdade, acima de tudo, traz essa leveza para a nossa rotina. É verdade. Marcela, eu desejo aí que essa jornada sua seja incrível, continue sendo incrível, que traga muita coisa boa para você na sua vida e que em breve venha para o Brasil, mas também domine o mundo, né? Como você está fazendo. Sim, muito obrigada, obrigada pelo convite, adorei esse papo, é muito legal a gente poder contar um pouquinho, né, de como foi o processo de decisão, porque todo mundo vê o post no Instagram, o glamour das É, viagens, as diversões, mas ninguém sabe como realmente a gente chegou, né, como a gente chega até as nossas decisões, então é sempre muito bom poder compartilhar minha história e inspirar outras mulheres, outras pessoas a realmente viver a vida que elas querem. sensacional. E para você que está nos assistindo, nos ouvindo, compartilha aí com alguém que você acha que precisa uma dose, aí, uma injeção de ânimo para tomar conta da sua vida e ser livre. Isso aí. Então tá joia, Marcela, super obrigado, sucesso aí na jornada. Obrigada, muito obrigada.